Olá! Hoje a gente mergulha num clássico sobre relações humanas. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. Um livro que marcou a época, né? E continua super atual. Exato. A nossa fonte são trechos da edição revisada. O livro é de 1936, imagina, mas já impactou milhões de pessoas. E o legal é que foi atualizado sem perder a essência, o jeito direto do Carnegie. Mantendo a relevância, né? Isso é importante. Sim, e a nossa missão aqui é destilar essas técnicas, sabe? Para lidar com gente, construir relações, influenciar e liderar também. Carnegie sentia que faltava isso na educação formal, né? Habilidades que a gente precisa na vida adulta. Totalmente. Era uma busca por conhecimento prático mesmo. Então vamos direto ao ponto, começando pela base, a parte 1 do livro, técnicas fundamentais para lidar com pessoas. E o primeiro princípio é quase um lema: não critique, não condene, não se queixe. Esse é clássico. E o lema que ele usa é ótimo. Se quer tirar mel, não espante a colmeia. Exato. Mas por que essa resistência toda à crítica? Parece contraintuitivo, né? A gente critica para a pessoa melhorar. Parece. Só que, na prática, mexe muito com o orgulho, com a autoimagem da pessoa. Criticar assim direto raramente motiva de verdade. O mais comum é gerar ressentimento, sabe? Defesa. A pessoa tende a se justificar, não a assumir a culpa. Lembra daquela história do Abraham Lincoln, bem no começo da carreira dele? Ele ridicularizou um político, escreveu umas coisas e quase acabou num duelo. Foi uma lição bem dura para ele. Nossa, um duelo? Imagina o susto. Ele mudou o jeito de agir depois disso, então? Cometendo erros graves. Ele tentava entender o lado do outro antes de, sabe, de reagir. Tem aquele caso famoso da carta pro General Meade depois de Gettysburg. Ah, sim, que ele não perseguiu o inimigo, né? Isso, Lincoln ficou furioso e escreveu uma carta daquelas. Mas aí ele parou, pensou. Será que na posição do Meade, com o exército cansado, ele não teria hesitado também? E aí não enviou a carta. É uma disciplina enorme, né? Conter esse impulso. Faz todo sentido. A crítica fere, mas resolver, que é bom, difícil. Exato. Raramente resolve. Ok, então, se criticar não é o caminho, o que fazer? Aí entra o princípio 2. Aprecie honesta e sinceramente. Carnegie fala daquele desejo humano profundo de ser importante, ou, como William James dizia, a ânsia de ser apreciado. Isso. E é super importante diferenciar essa apreciação sincera da bajulação, né? Aquela coisa forçada. O Charles Schwab, que foi um gigante da indústria, disse algo como: "Sou sincero na minha aprovação e pródigo no meu elogio." Ele realmente acreditava nisso. Que o encorajamento funciona mais que a crítica. Muito mais. Para motivar as pessoas a darem o melhor. O próprio chefe dele, o Andrew Carnegie, tinha aquele epitáfio famoso, né? "Aqui jaz um homem que soube se cercar de gente mais inteligente que ele." Isso é reconhecimento puro. É verdade. Mas como fazer essa apreciação na prática sem parecer, sei lá, falsidade? Olha, o risco existe se não for de coração, né? A lisonja, como o Carnegie mesmo diz, é falsa como o dinheiro falsificado, as pessoas percebem. Mas a apreciação honesta, focada em algo concreto, essa tem um poder gigante. Algo específico, você diz? Sim, reconhecer um esforço, uma qualidade, uma pequena melhora que seja. Lembra da história da Pandunan, a gerente que recuperou uma funcionária desmotivada? Ela começou a elogiar publicamente trabalhos específicos que a moça fazia bem. Isso mudou tudo para ela. Ah, lembro sim. Ou aquele marido que, em vez de fazer uma lista de defeitos, mandou rosas para a esposa dizendo: "Amo você do jeitinho que você é." O ponto-chave é sinceridade e especificidade. Não é adular, é valorizar de verdade. Entendi. Valorização genuína no lugar da crítica. Faz sentido. E o terceiro pilar dessa base é? Desperte um forte desejo na outra pessoa. A ideia é que, para influenciar alguém, a gente tem que falar do que ela quer, né? E mostrar como conseguir. Exatamente. Aquela analogia da pescaria é perfeita. Você não isca um anzol com um morango com creme, que é o que você gosta. Você usa minhoca, que é o que o peixe quer. Boa.
Quantas vezes a gente faz isso, né? Tenta convencer falando só do nosso interesse. Eu quero isso, eu preciso daquilo. E raramente funciona, né? Lembra daquela carta da agência de publicidade que o Carnegie analisa? Um desastre. Só falava do que a agência queria, ignorando totalmente os interesses da estação de rádio. Verdade. Um exemplo clássico de como não fazer. E o Henry Ford resumiu isso de um jeito brilhante. Se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de apreender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Não é manipular, entende? É achar um benefício mútuo. Como no exemplo do pai que quer que o filho coma. Isso. Em vez de falar comeu para ficar forte e saudável, que é algo meio abstrato para a criança, ele liga a comida à força para ganhar do valentão da rua que rouba o triciclo dele. Ele conectou a ação, que é comer, com um desejo forte da criança. É sobre isso, alinhar os interesses. Essa ideia de focar no outro é um fio condutor, né? Vamos então para a parte 2 do livro, 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você, e o primeiro princípio reforça justamente isso. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Sim, e a comparação com o cachorro é genial, né? Aquele entusiasmo genuíno que o cachorro tem quando a gente chega, ele conquista a gente muito mais rápido do que alguém que só fica tentando fazer a gente se interessar por ele. É total. No fundo, todo mundo gosta de se sentir notado, importante. Você olha uma foto de grupo, qual rosto você procura primeiro? O seu. Exato. E o Carnegie traz exemplos ótimos, como o Theodore Roosevelt. Ele fazia questão de cumprimentar todo mundo na Casa Branca pelo nome. Copeira, cozinheira, demonstravam um interesse pessoal que, nossa, cativava todo mundo. É porque esse interesse genuíno, ele desarma, ele cria conexão. Pensa no vendedor que fechou um contrato milionário. Não foi falando do produto sem parar. Foi se interessando de verdade por um debate que o comprador estava tendo e até defendeu o ponto de vista dele. Que virada! Ou o caso do Martin Ginsberg no hospital. A experiência dele mudou totalmente por causa de uma enfermeira que mostrou um interesse, um cuidado pessoal num feriado. É como dizia o Públio Cyrus lá atrás, estamos interessados nos outros quando eles se interessam por nós. Mas, de novo, a palavra mágica é genuíno. Interesse fingido não cola. Com certeza. E junto com o interesse vem o princípio 2. Sorria. Pode parecer bobagem, né? Mas o impacto de um sorriso. É muito subestimado. Um sorriso sincero transmite calor, abertura, aceitação. Ele comunica sem palavras. Gosto de você, sua presença me faz bem. Pensa no efeito disso num ambiente meio tenso. Verdade. E tem aquela conexão mente-corpo que o William James falava. Se a gente age como se estivesse feliz, a gente pode influenciar nosso próprio humor. Sorrir de propósito, como fez aquele corretor carrancudo William Steinkart no experimento do Carnegie, pode realmente mudar nossas interações e até como a gente se sente. Interessante como uma coisa física tão simples tem tanto poder. Lembrei daquele provérbio chinês. Um homem sem uma fisionomia sorridente não deve abrir uma loja. Perfeito. O sorriso é uma ferramenta de comunicação universal e poderosa. E não custa nada, né? Nada. Agora, o princípio 3 é o outro que todo mundo conhece, um clássico absoluto. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Por que o nome tem essa força toda? Porque nome é a nossa identidade sonora, né? É a representação da nossa individualidade. Usar o nome de alguém mostra que você reconhece aquela pessoa, que ela não é só mais uma na multidão para você. Demonstra respeito. Faz sentido. O Jim Farley, que ajudou o Franklin Roosevelt a se eleger, tinha fama de lembrar 50 mil nomes. Imagina o impacto disso. Com certeza contribuiu para o sucesso político dele. Mas olha, lembrar nomes é um desafio para muita gente, para mim inclusive. Qual é o segredo? Tem truque? Truque não tem. É mais esforço consciente, sabe? Prestar atenção quando a pessoa diz o nome, repetir durante a conversa, talvez associar com alguma característica, anotar depois. O Napoleão III tinha um sistema todo elaborado para isso. É um pequeno sacrifício, como diria o Emerson, mas que traz um retorno enorme nos relacionamentos. Um pequeno sacrifício com grande retorno, gostei. Chamar pelo nome cria uma conexão quase instantânea. É mágico mesmo. E se interessar. Lembrar o nome.
Isso leva quase naturalmente ao princípio 4. Seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. O próprio Carnegie conta que foi elogiado como um super conversador em situações onde ele quase não falou nada. Só ouviu com atenção. É incrível, né? É o que o Jack Woodford falou. Poucos seres humanos estão à prova da vaidade de uma atenção interessada. Ouvir de verdade é uma das formas mais altas de demonstrar respeito e interesse. E não é só ficar quieto esperando sua vez de falar, né? Não, claro. É se engajar de verdade no que o outro está dizendo, fazer perguntas que mostrem que você está acompanhando, que incentivem a pessoa a continuar. Como aquela gerente da loja de departamentos que conseguiu acalmar uma cliente super irritada, só ouvindo com empatia até o fim. E ainda manteve a cliente. Exatamente. Ouvir pode desarmar conflitos que pareciam impossíveis, pode fortalecer laços de um jeito incrível. Aquele mediador da companhia telefônica passou horas ouvindo um cliente furioso. Horas, no final resolveu o problema e ainda virou amigo do cara. Nossa. Ou a Millie Esposito que fez o filho se sentir profundamente amado só por parar tudo mesmo, para ouvi-lo com atenção total. O contrário disso, interromper o tempo todo, só falar de si mesmo, é a receita para afastar as pessoas. A regra de ouro é: a pessoa com quem você está falando está muito mais interessada nela mesma do que em você. Reconhece isso e ouve. É uma mudança de chave importante, né, do eu para o outro. Esses princípios de como fazer as pessoas gostarem da gente parecem simples na teoria, mas exigem prática. Agora, vamos entrar num terreno talvez um pouco mais delicado. Liderança. Como influenciar mudanças. É a parte 4, como mudar as pessoas sem ofendê-las. E o princípio 1 aqui é: comece com um elogio e uma apreciação sincera. Por que essa tática de elogiar primeiro? Funciona quase como uma anestesia antes de uma cirurgia, sabe? O elogio sincero no início, ele desarma a pessoa, torna ela mais receptiva para uma crítica construtiva que talvez venha depois. Reduz a defensividade natural que a gente tem. Pensa na carta do Lincoln para o general Hooker. Sim, você mencionou antes. Ele começa elogiando, reconhecendo as qualidades do Hooker, bravo e hábil soldado, ele diz. Só depois, com muito tato, ele aponta as falhas graves. Se ele tivesse começado direto na crítica, a reação do Hooker provavelmente seria péssima. O elogio prepara o terreno. Mas não corre o risco de soar meio falso, tipo lá vem bronca? E aquela palavra mas, depois do elogio, ela não acaba cancelando o efeito? Pode soar falso, sim, se o elogio não for genuíno, específico, tem que ser de verdade. E sobre o mais, você tem razão. Ele tende a invalidar o que veio antes. É como se dissesse: esquece o elogio, o que importa é isso aqui. Então, qual a alternativa? O Carnegie sugere trocar o mas pelo e. Por exemplo, em vez de João, seu trabalho tá ótimo, mas você precisa melhorar a pontualidade, talvez dizer: João, tô muito satisfeito com a qualidade do seu trabalho e sei que com um pouco mais de foco na pontualidade você vai brilhar ainda mais. Percebe a diferença? Sim, é mais suave, mais construtivo. Interessante essa troca. E o princípio 3 dessa parte também é curioso. Fale sobre seus próprios erros antes de criticar os das outras pessoas. Qual a lógica disso? Humildade, basicamente. E criar conexão. Quando a gente admite nossas próprias falhas primeiro, a outra pessoa se sente menos atacada, menos julgada. Fica mais aberta a reconhecer os próprios erros também. O Carnegie conta como ele mudou o jeito de falar com a sobrinha. Ele percebeu que ele mesmo tinha cometido erros parecidos ou até piores na idade dela. Ah, então ele começou a admitir isso. Exato. Começar dizendo algo como: olha, eu já passei por isso, já cometi esse erro também, e o que eu aprendi é muito mais eficaz do que simplesmente apontar o dedo. Reduz a distância. Diminui a hierarquia na hora da crítica, parece. E o princípio 4 segue nessa linha de suavizar a abordagem. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Por que perguntas funcionam melhor? Porque ordens diretas podem gerar ressentimento. Ferem o orgulho, tiram a autonomia, sabe? Parece imposição. Já as perguntas, elas estimulam a pessoa a pensar junto na solução. Dão um senso de participação, de que a ideia também é dela. O Owen de Young, que o Carnegie cita,
era mestre nisso. Ele não dava ordens. Raramente. Ele perguntava: você acha que isso daria certo? Ou que tal a gente pensar sobre essa abordagem? Isso incentiva a colaboração, a criatividade. É muito diferente de só mandar fazer. Transforma a dinâmica. De imposição para colaboração. Faz sentido. E aí a gente volta para o poder do reforço positivo com o princípio 6. Elogia a menor melhora e cada melhora. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Sim, conecta totalmente com o princípio da apreciação, que a gente já falou. A psicologia comportamental mostra isso claramente, né? O reforço positivo, seja um elogio, um reconhecimento, é muito mais eficaz para moldar comportamento a longo prazo que punição ou crítica constante. O elogio alimenta a confiança, motiva a pessoa a continuar tentando, a se superar. Como diz o Jess Lair, o elogio é como a luz do sol para o ardente espírito humano. Bonito isso. Lindo, né? E não precisa ser nada grandioso. Elogie o progresso. Não espera a perfeição. E seja específico. Em vez de só bom trabalho, diga: adorei como você organizou esse relatório, ficou muito claro. Lembra do Keith Roper que recuperou o impressor desmotivado? Lembro. Ele elogiou especificamente um trabalho de alta qualidade que o cara tinha feito. Isso deu um gás novo para ele. A capacidade floresce com estímulo, não com crítica. Muito bom. O princípio 7 traz uma ideia bem interessante. Dê a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar. Tipo, criar uma expectativa positiva. Exatamente, é quase uma profecia autorrealizável. Quando você atribui uma qualidade positiva a alguém, sei que posso contar com seu cuidado nesse detalhe, ou você sempre foi muito justo nas suas decisões. Você cria uma imagem, uma reputação que a pessoa muitas vezes vai se esforçar para manter. Funciona mesmo. Funciona porque apela para o nosso desejo de ser consistente com uma imagem positiva que os outros têm da gente. O Henry Hanke fez isso com um mecânico que estava com desempenho baixo. Ele apelou para a reputação passada do cara, de ser excelente. E funcionou. A professora Ruth Hopkins, que transformou o pior aluno, tratando-o como líder desde o primeiro dia. É o mesmo princípio. É como dar um voto de confiança antecipado, poderoso. E para a gente fechar essa parte, o princípio 9. Faça a outra pessoa sentir-se feliz fazendo o que você sugere. Isso parece o ápice da influência sutil, né? Sim, e amarra várias outras ideias, especialmente aquela de despertar o desejo no outro. Lembra? O princípio 3 da parte 1. A questão aqui é conseguir enquadrar a sua sugestão de um jeito que a outra pessoa veja os benefícios para ela. E por causa disso, ela se sinta bem, se sinta feliz em fazer aquilo. Não é enganar, é alinhar os interesses de verdade e destacar o valor para ela. Como no exemplo do Coronel House, que convenceu o político a não ir para a missão, fazendo ele se sentir importante demais para a tarefa. Exatamente. Ou o pai que fez o filho catar as peras, transformando a tarefa numa coisa de adulto, com responsabilidade, até com pagamento. O Carnegie até sugere uns passos: ser sincero, entender o que o outro realmente quer, ter empatia, pensar nos benefícios para o outro e aí sim apresentar a sugestão destacando esses benefícios. É totalmente diferente dizer: João, limpa o depósito, e dizer: João, a gente precisa daquele depósito impecável para impressionar uns clientes importantes e sei que você é a pessoa certa para deixar tudo brilhando. Isso vai refletir super bem no nosso time todo. Nossa, a diferença é gritante. Fica claro que, no fundo, todos esses princípios do Carnegie, mesmo sendo antigos, giram em torno de empatia, respeito, de entender a natureza humana. Não é um manual de manipulação, né? É mais um caminho para construir relações melhores, mais eficazes. E baseado na ação, como ele gostava de frisar citando o Herbert Spencer. O grande objetivo da educação não é o saber, mas a ação. Perfeito. E talvez a reflexão final para quem nos ouve seja justamente essa. Como colocar isso em prática? Pensando em tudo isso sobre fazer os outros se sentirem valorizados, compreendidos, como que é a aplicação consistente de só um desses princípios? Sei lá, talvez ouvir mais atentamente essa semana ou oferecer um elogio sincero e específico para alguém, como isso poderia começar a transformar uma relação que hoje é desafiadora na nossa vida?
seja no trabalho, seja em casa? Uma excelente pergunta para a gente terminar essa nossa exploração das ideias de Dale Carnegie. Valeu pela companhia nessa conversa.